Desejo expressar a minha gratidão a Deus pela presença de cada irmão, de cada irmã, de cada visita que hoje aqui está reunido na casa do Senhor. E louvo a Deus pelo cuidado que o Senhor dispensou a todos nós durante a semana e aqui, nesta hora, podermos estar confortavelmente acomodados para juntos nos deliciarmos na Palavra de Deus. Assim convido os prezados irmãos a abrir a Palavra de Deus no livro de Levítico e vamos ao capítulo 19. Levítico capítulo 19 e vamos ao verso 30. Podemos ler então o verso que está na nossa Bíblia e que já está projetado. É um verso curto, mas profundo, e será neste verso que iremos refletir, ponderar e meditar ao longo desta manhã, ao longo das horas ou dos minutos, como quisermos dizer, que estão diante de nós. Então, no capítulo 19 e no verso 30, diz: guardareis os meus sábados e o meu santuário reverenciareis. Se quisermos ser mais profundos na nossa pesquisa, na nossa análise, nós podemos ver neste pensamento bíblico que aqui temos dois mandamentos. O primeiro é a santificação do sábado e o segundo é a reverência no santuário, a reverência na casa de Deus. E vejam que o nosso Deus põe em pé de igualdade, se quisermos dizer assim, a santificação do sábado e a santificação do lugar que o Senhor designou para ir se encontrar com o seu povo. E por isso, como os dois mandamentos são importantes, será sobre eles que esta manhã vamos refletir. O primeiro fala-nos do Deus Criador. O nosso Deus que criou os céus, a terra, criou cada um de nós, os mares, tudo o que neles há. E criou um dia especial, porque nós lemos no relato bíblico que depois de toda a criação, diz-nos que o Senhor criou o dia de sábado. Um dia muito especial, para que o seu povo pudesse ter um dia especial na semana, onde se congregasse para ir ao encontro com Deus. Quando o povo de Deus estava no deserto, o Senhor dá uma ordem a Moisés: far-me-eis um santuário. Com que propósito? Sabem qual o propósito? Não sabem? Para que eu habite no meio de vós. Como vemos, nesta manhã falávamos do grande amor de Deus. E esse amor é expresso nestes mandamentos. O Senhor queria coabitar com o seu povo, viver com o seu povo. Apesar do seu povo, cada família ter as suas tendas, o Senhor também queria ter a sua própria tenda no meio do seu povo, para que ali o povo se pudesse encontrar com Ele e Deus dar as instruções para dirigir este povo e fazer deste povo um povo santo e feliz. Meus queridos irmãos, por que falar do sábado se todos nós sabemos que é o mandamento da lei de Deus, é o quarto mandamento? Tantas vezes se fala no sábado, todos nós sabemos disso, porque hoje voltar a falar no mesmo assunto? Eu vou-vos mostrar a razão porque é que eu decidi falar-vos no sábado. É que o mandamento, sabem como é que começa? Na lei de Deus. Uma palavrinha só, começa. Lembra-te, isto é sinal de quê?
que nós, como seres humanos, devido ao pecado, a nossa tendência natural é esquecimento e desleixo quanto às coisas sagradas. Então o Senhor, ao dar este mandamento, colocou uma palavrinha que em nenhum outro mandamento está. Só neste. Diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E depois conhecemos todo o mandamento e desenrola o porquê que nós, como povo de Deus, devemos santificar e reverenciar o santo dia do Senhor. E como nós temos a tendência a esquecer, o profeta Isaías, inspirado por o Senhor, transmite-nos uma mensagem. Isaías 58, verso 13 e 14. Isaías 58, verso 13 e 14. Vamos ler este pensamento profundo acerca do dia de sábado e o porquê e porque o Senhor nos fala nele. E como vimos, a palavra lembra-te é importante. E aqui nos diz então Isaías 58, verso 13 e 14 o seguinte: se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua própria vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. O que é que o profeta Isaías nos diz? Se tu desviares o teu pé do sábado, porquê? Porque o sábado não nos pertence a nós. O sábado é o dia do Senhor. E então diz-nos aqui, se tu desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua própria vontade, falares as tuas próprias palavras no meu santo dia. Queridos irmãos, sejamos honestos. Honestos diante de Deus. É verdade que não temos observado o dia do Senhor conforme a vontade de Deus? Sim ou não? É verdade ou não que nós temos feito mais vezes a nossa própria vontade no dia do Senhor do que a vontade do Senhor? Sim ou não? Sejam sinceros. Ponderem profundamente. A grande parte das vezes nós fazemos a nossa própria vontade no dia do Senhor. Vimos à igreja de manhã, à hora que nos der jeito nós vimos. Esquecemos de que nós vamos ao encontro de alguém que já lá está, porque se este edifício foi dedicado para a habitação do nosso Deus, para a congregação do povo de Deus, é que nós muitas das vezes oramos de uma forma errada. Nós dizemos, Senhor, faz-te presente neste lugar. E isso não faz sentido. Porque o Senhor Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu lá estarei. Não foi porventura este lugar dedicado para o povo de Deus vir ao encontro de Deus? Então, quando eu me dirijo a este lugar, eu vou ao encontro de alguém especial. Ao encontro do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E então esta deve ser a minha motivação. Não cumprir, como dizia a Ana há pouco, um requisito, um proforma, porque hoje é dia sábado, vamos à igreja, mas é o dia de encontro com o nosso Rei, o nosso Redentor, o nosso Deus. E como diz o profeta Isaías, inspirado pelo Senhor, diz, se desviares o teu pé do sábado, fazer a tua vontade, se chamares ao sábado deleitoso, e depois, mais abaixo, diz, não seguindo os teus próprios caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade. Eu sei, meus queridos irmãos, por exemplo, nesta época de verão, que a nossa vontade é vir à igreja, termina os serviços,
estarmos livres para poder ir até à praia, até à montanha, ou então numa cama de rede ou uma fresca, e assim passarmos o dia, então junto com 2 ou 3 amigos cavaqueando, falando das nossas coisas. Isto é o que tem acontecido na nossa vida. Por isso a palavra no mandamento dizia: lembra-te do dia de sábado. E agora aqui nos está a mostrar como nós devemos de valorizar o dia do Senhor. Um outro motivo pelo qual eu vos quero chamar a atenção por falar hoje do dia do Senhor é aquilo que o Espírito de profecia nos ajuda a compreender. Diz-nos então a pena inspirada: o sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. Meus queridos irmãos, os dias que vivemos são dias sérios, dias solenes, que passa muito despercebido a tudo aquilo que se está a passar nos bastidores e que muito em breve, o dia de sábado vai ser o ponto fulcral da ligação e da nossa firmeza como crentes. Um outro ponto que o Espírito de Profecia nos diz é o seguinte: vi que o sábado, ou o Santo Sábado, é e será o muro de separação entre o verdadeiro Israel de Deus e os incrédulos. E que o sábado é o grande fator que une os corações dos queridos de Deus, os expectantes santos. Meus queridos irmãos, nós precisamos de ser reparadores de brechas, reparadores de rupturas. E se até aqui temos desleixado, deixa-me passar este termo, quanto à santificação do dia de sábado, quanto à valorização do dia de sábado, saibamos que muito breve esse será o sinal distintivo entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. E Satanás fará todo o possível para enredar os filhos de Deus, misturando a verdade com a mentira. Eu vou-vos mostrar só um outro aspecto. Desculpem lá. Importam-se de me pôr este vídeo a funcionar. Não tem? Vamos ver se o vídeo funciona. Prestem muita atenção ao vídeo. Pode ligar, sim. Não dá? Não. Bom, diz que não dá o vídeo, ele estava a começar há momentos. Ok, não tem problema. Pois bem, eu gostava de mostrar o vídeo, uma vez que não está a dar. Pronto, tudo bem, não há problema. Este vídeo é um vídeo que está feito com, digamos, com uma solenidade que nós diríamos que é a solenidade que é dedicada ao sábado. Mas que no final do vídeo, ou durante o vídeo, diz que é o dia do Senhor, é o dia da família, o dia para irmos um pouco ao campo, o dia para irmos à igreja. Mas no final diz, o dia do Senhor é o domingo. Ou seja, tudo aquilo que é pertencente ao dia do Senhor,
foi usurpado e colocado num vídeo que está muito bem feito, mas no final diz: domingo é o dia do Senhor, o dia da família. Isto para vos falar, queridos irmãos, a importância de nós valorizarmos aquilo que o Senhor nos tem dado, porque este será o sinal distintivo, muito breve, da prova entre o povo de Deus, aqueles que amam a Deus e aqueles que não querem servir a Deus. Eu deixo este ponto para vos falar do outro mandamento, que não é menos importante de que falávamos há pouco. Vamos ver agora. Em Levítico dizíamos: guardareis os meus sábados e o meu santuário reverenciareis. Em Eclesiastes diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios tolos, pois não sabem que fazem mal. O que é que o sábio nos está a dizer hoje? O sábio está-nos a dizer: escuta, vê onde vais pôr os teus pés. Sabem o que foi dito a Moisés a dado momento? Quando ele se aproximava da sarça ardente? Moisés, tira os teus sapatos, porque a terra onde pisas é terra santa. Sabem como é que se manifestou Jacó quando acordou do sonho ou do sono? Aqui é a casa de Deus, a porta do céu, e eu não sabia. E então o sábio está-nos a dizer: escuta, cuidado, quando entrares na casa de Deus, vê como pões os teus pés. Ou seja, toma consciência do lugar onde vais entrar. O sábio chama nécios ou tolos a todos os que entram na igreja e não estão conscientes da presença de Deus. Meus queridos irmãos, nós viemos a este lugar. Viemos a este lugar, como já foi dito, para adorar o Senhor, para ter um encontro com Deus, para ter um encontro com o Rei dos Reis. E isso deve fazer toda a diferença, que ao entrarmos na presença de Deus, a forma, a postura, a forma como nos vestimos, a forma como nos comportamos na igreja, vai definir o estado de adoradores que nós somos. Diz-nos a pena inspirada o seguinte. Por favor, podem ajudar? Diz então o seguinte: Deus é altíssimo e santo. Para a humilde alma crente, sua casa na terra, o lugar em que seu povo se reúne para adorá-lo, é o quê? Estão conscientes disso? Estamos nós conscientes que o lugar onde nos reunimos para adorar o Senhor é a porta do céu? O cântico de louvor, as palavras proferidas pelos ministros de Cristo, são os instrumentos designados por Deus para preparar um povo para quê? Para a igreja de cima. Para aquele mais elevado culto de adoração em que nada do que é impuro ou não santificado poderá entrar. Pensamento profundo. A igreja, porta do céu. A igreja, o lugar designado por Deus para preparar um povo para o culto na igreja lá de cima. Meus queridos irmãos, então é mais sério. Esta escola onde todos vimos aprender como adorar lá em cima. Então nos vai mostrar também um aspecto muito interessante. Como é que se adora lá em cima no céu?
Vamos recordar o que diz Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. E vejamos o que nos diz verso 1 a 5. Diz então a palavra de Deus: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu espírito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Como é que se sentiu Isaías ao ter esta visão? Verso 5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías teve um vislumbre, foi-lhe mostrado pelo Senhor como se adora na igreja lá de cima. E Isaías, ao contemplar todo esse cenário, ele sentiu-se tão imundo, tão sujo, que ele diz: eu vou morrer, eu vou ser destruído, porque sou um homem pecador, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ele reconheceu como é que ele se sentia diante do trono do universo, diante de uma igreja onde se adora, onde nada de mal pode contaminar esse lugar. Queridos irmãos, nós estamos a preparar para a igreja lá de cima. Como ouvimos adorar o Senhor? Qual o nosso estado de espírito? Que culto estamos a prestar ao Senhor na sua santa casa? Buscando apoio do Espírito de Profecia, diz-nos o seguinte: os serafins ao redor do trono acham-se tão cheios de solene reverência ao contemplar a glória de Deus, que nem por um instante olham a si mesmos com admiração. Seu louvor é para o Senhor dos exércitos. Ao contemplarem o futuro, quando toda a terra será cheia de sua glória, o triunfante cântico ecoa de um ao outro em melodioso aceno. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Acham-se plenamente satisfeitos de glorificar a Deus, permanecendo em sua presença, sob o seu sorriso de aprovação. Nada mais desejo. Vejam que este pensamento está-nos a falar já dos remidos, quando um dia estiverem na santa presença de Deus. Nosso prazer será louvar a Deus e esperar de Deus um sorriso de aprovação. E é isso que nós deveríamos, cada sábado que vimos à casa do Senhor, virmos para louvar. E aí esperar do nosso Deus um sorriso de aprovação, um desejo de estar na igreja de lá de cima. Viver agora numa preparação para esse culto tão precioso na igreja lá do alto. Diz-nos então ainda um outro pensamento muito profundo, que é o seguinte: quando os crentes entram na igreja, devem guardar a devida compostura, tomar silenciosamente o seu lugar. Conversas vulgares, cochichos e risos não devem ser, que diz lá? Não devem ser
permitidos na igreja, nem antes, nem depois das reuniões, uma ardente e profunda piedade deve caracterizar todos os adoradores. Estamos na presença de Deus. Se faltam alguns minutos para o começo do culto, os crentes devem entregar-se à devoção e à meditação silenciosa, elevando a alma em oração a Deus para que o culto se torne para eles uma bênção especial, operando a convicção e conversão em outras almas. Quer dizer que a minha postura na adoração vai influenciar o meu companheiro de lado. A santidade atribuída ao santuário terrestre, os cristãos devem aprender como considerar o lugar onde o Senhor se propõe encontrar-se com o seu povo. Pois o que é que acrescenta? Houve uma grande mudança, não para melhor, mas para pior, nos hábitos e costumes do povo com relação ao culto religioso. Meus queridos irmãos, acham aqueles irmãos que estão há 20, 30, 40, 50 anos, acham que se alteraram alguns hábitos no funcionamento normal da adoração ao Senhor na sua casa? Não notam nada de diferente? No entanto, o Espírito de Profecia diz que houve uma grande mudança, não para melhor, na forma como se adora ao Senhor, na forma como nos comportamos no culto religioso. E continua o pensamento dizendo o seguinte: as coisas sagradas e preciosas destinadas a prender-nos a Deus estão quase perdendo sua influência sobre o nosso espírito e coração, sendo rebaixadas ao nível das coisas comuns. A reverência que o povo antigamente revelava para com o santuário onde se encontravam com Deus em serviço santo, quase deixou de existir completamente. Pais devem não só ensinar, como exortar os seus filhos a entrarem no santuário divino com serenidade e reverência. O sentimento moral dos que adoram a Deus no seu santuário tem de ser o quê? Ajuda-me. Tem que ser o quê? Tem que ser elevado, apurado e santificado. Queridos irmãos, este é um ponto muito importante. Eis o que tem sido deploravelmente negligenciado. É assunto que foi votado ao desprezo e o resultado disto é a desordem e irreverência que passaram a imperar e Deus é desonrado. Quando eu entro aqui na igreja, as visitas, os irmãos notam alguma desordem, alguma irreverência. Poderão dizer, não, eu não noto isso. Acho que há reverência, está tudo em ordem, mas que não vejo que motivo é que haja irreverência, que passaram a imperar no lugar onde Deus deve ser honrado e Ele é desonrado. Mas eu vou-vos mostrar e vou falar-vos. E queria pedir a atenção dos irmãos para um aspecto muito importante. Aquilo que eu vou passar a dizer-vos agora, meus queridos irmãos, não terá como objetivo ferir a sensibilidade de ninguém. Aquilo que eu vos vou dizer a partir de agora é revelar-vos aquilo que nunca vos disseram. E muito especialmente às nossas irmãs. Aquilo que nunca vos disseram daqui deste lugar, eu vou-vos dizer agora. Mas digo-vos com amor, com carinho e com compaixão.
E o meu desejo é que o Espírito de Deus possa sensibilizar o vosso coração, que a partir de agora, aquilo que vocês vão ver ali, que não são palavras minhas, vos possa ajudar a tomar uma decisão, a partir de hoje, para a eternidade. Porque nós estamos a preparar-nos para a igreja lá de cima. E então eu vou-vos mostrar o porquê e onde é que há a irreverência e a desordem na igreja que nós não vemos. O Espírito de Profecia vai nos mostrar, porque foi o Espírito de Profecia que nos disse isso. Mas agora vai mostrar aonde. E então diz-nos o seguinte: sinto-me muitas vezes penalizada quando entro na casa em que Deus é adorado e noto ali homens e mulheres em trajes desordenados. Se o coração e o caráter se revelasse pelo exterior, nada de divino haveria ou deveria haver nessas pessoas. É muito séria esta afirmação. A irmã White está-nos a dizer que ao entrar na igreja, o que é que ela diz? Fico penalizada quando entro na casa de Deus e vejo homens e mulheres que se trajam de uma forma desordenada. E que se fôssemos avaliar o seu caráter pela forma como vêm vestidos, não havia nada, digamos, de aprovado. Continua o pensamento, não têm exata compreensão da ordem, da decência e do decoro que Deus exige dos que se chegam à sua presença a fim de adorá-lo. Que impressões estas coisas hão de fazer sobre os incrédulos e a mocidade que tem fácil discernimento e está pronta a tirar de tudo as suas conclusões. Prezados irmãos, não tem forma como nós nos vestimos e vimos à casa de Deus. Diz a irmã White que às vezes não temos a exata compreensão da ordem, da decência. É por isso que há pouco o pensamento diz que há desordem e há irreverência na casa de Deus. E ela se refere a esta parte, a forma como nós nos apresentamos na casa do Senhor. Minha pergunta é esta: tem ou não influência a forma como eu venho vestido à igreja? Sim ou não? Os irmãos têm dificuldade de falar. Mas admitamos que eu hoje trazia um casaco vermelho, uma gravata amarela e, por exemplo, umas calças verdes e azuis. Isso ia notar, ou vocês iam notar alguma diferença ou não? Sim ou não? Então, aberrante, tão garrido hoje. Qual iria ser o vosso centro das atenções? Seria para aquilo que eu ia dizer ou era para... Estão a entender o que eu quero dizer? Vejam agora um outro pensamento que o Espírito de Profecia nos apresenta. A simplicidade no vestuário dará realce a uma senhora sensata. Julgamos o caráter de uma pessoa pelo género de vestidos que usa. Não são palavras minhas. Estão de acordo com esta afirmação? O caráter de uma pessoa, de uma senhora ou de um cavalheiro, é julgado pela roupa que veste. Então, meus queridos irmãos, nós temos que pensar seriamente, quando vimos à casa de Deus para adorar, como é o nosso traje, o nosso decoro, a nossa decência. Porque manifestam, de certa forma, ou revelam o caráter de cada um individualmente. Outro pensamento.
Uma senhora modesta, piedosa, vestir-se-á discretamente, um gosto apurado, um espírito culto, revelar-se-ão na escolha de um traje singelo e decente. Quão encantadora, quão interessante é a simplicidade no vestir, a qual na graça se pode comparar às flores do campo. Minhas irmãs, quando olham para esta imagem, se há alguma que tenha coragem de me responder à pergunta, o que é que realça, ou melhor dito, o que é que vos chama a atenção nesta fotografia? Alguém quer falar? A elegância, sorriso, simplicidade. Será que alguém concentra os seus olhares nos vestidos dela? A nossa concentração de olhares vai para onde? Para o seu rosto. Porque está vestida de uma forma decente, honesta, com modéstia. E a atenção vai para o seu sorriso, para o seu rosto. Se é bonita, se é feia, se é simpática, se não é. Vamos chegar ao ponto agora. Não raro a atenção das pessoas é dirigida sobre esta ou aquela peça de roupa e deste modo são sugeridos pensamentos que não deviam ocorrer onde? Onde não deviam ocorrer os pensamentos? Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, a forma como vimos vestidos à igreja vai influenciar o comportamento dos adoradores. Não sou eu que o digo. É o Espírito de Profecia que diz que determinada peça de roupa vai sugerir pensamentos que não deveriam ocorrer na casa de Deus. Deus é que deve ser o objeto exclusivo de nossos pensamentos e adoração. Qualquer coisa que tenda a desviar o espírito do seu culto solene e sagrado constitui uma ofensa a Ele. Eu pergunto, quando eu venho à igreja, eu quero que os irmãos centrem os seus olhares na minha pessoa. Diz-nos a palavra de Deus, o Espírito de Profecia, que os nossos pensamentos, os nossos olhares, se devem centralizar em Cristo, no nosso Rei, no Deus a quem vimos adorar. E se há uma irmã que vem com uma peça de roupa que vem a destoar, e que vai suscitar pensamentos que não deviam ocorrer na mente dos adoradores, ela não está a contribuir para um culto saudável ou um culto que agrada a Deus. Diz-nos que é uma ofensa a Deus. E então, mais um pensamento que nos diz o seguinte, e este eu queria que as irmãs prestassem bem atenção neste pensamento, que é decisivo e é profundo. Leiam comigo, minhas irmãs e irmãos. Diz-nos, poucas tentações são mais perigosas ou mais fatais aos homens do que a tentação da sensualidade. E nenhuma, se permitida, se demonstrará tão decididamente nociva à alma e ao corpo para o tempo e para a eternidade. Então, qual é a tentação que pode provocar e levar ou influenciar a mente dos homens? Que diz lá? A sensualidade.
não é de Espírito de Profecia, é uma revista do mundo e que vem confirmar o que o Espírito de Profecia diz. Que as irmãs, eu gostaria que esta manhã fixassem isto na vossa mente, na vossa memória, e que a partir de hoje tomassem uma decisão com a ajuda do Senhor para fazer uma reforma no vosso vestuário ou no vosso guarda-roupa. Diz-nos então que o efeito causado pelas curvas das mulheres no cérebro dos homens é similar ao causado pelo consumo de álcool e drogas. Não é o Espírito de Profecia que diz. O mundo lá fora, a revista Veja, que é uma revista do Brasil, escreve isso. E então diz ainda, de acordo com o estudo, olhar uma mulher de formas exuberantes ativa uma área associada ao sentimento de recompensa, mesmo local atingido quando submetida à ação de substâncias químicas. Então, minha querida irmã, permite falar para ti esta manhã, diretamente, quando vens com uma peça de roupa que vai suscitar sensualidade, tenha em conta que estás a desagradar a Deus, porque os adoradores que aqui estão são tentados por aquilo que veem. Não, mas na sua mente estão a conceber alguma coisa. Lembram-se que Jesus disse acerca dos pensamentos dos homens? Quando o homem olha uma mulher a cobiçar, o que é que Jesus conclui? O resto. Quem sabe? Não sabem o verso. Quem é que sabe o resto? Já adulterou com ela. Já imaginaram, queridos irmãos, estar uma jovem aqui à frente a dirigir os cânticos ou cantar um cântico, com as suas saias curtas, os seus seios exibindo, ou as suas costas, e que na mente de alguns adoradores estão adulterando com ela? Não é esse o pensamento que Jesus diz? Será que são os homens todos de mente depravada, que não podem ver um decote mais longo ou uma saia mais curta, ficam logo com a cabeça às voltas? Quem o diz é o Espírito de Profecia, é o próprio Deus que nos diz, e é os homens lá fora que dizem isso. É este o motivo de haver desordem na Igreja, de haver desrespeito na Igreja, porque estes assuntos têm sido ignorados. Este é o pensamento que falávamos há pouco. Vou-vos ler os pensamentos de um pastor da Igreja Puritana. Achei muito interessante o que ele escreve sobre este assunto, porque afinal o problema não é só com a Igreja Adventista. O problema é com todas as mulheres sobre esta humanidade. E ele expressa este pensamento o seguinte: há algumas mulheres cristãs que não têm a menor ideia do efeito que produz o seu modo de vestir nos homens. Qualquer falha em mulheres cristãs nesta questão deve ser vista também como uma possível falha de quem? Falha de quem? Dos maridos ou pais cristãos. Quando a imodéstia nas mulheres, quanto à imodéstia nas mulheres, quando o pai ou o marido é cristão, deve ser levantada a seguinte questão: eles disseram, ou não a elas, como os homens pensam? Ou seja, por outras palavras, será, minhas prezadas irmãs, que
os vossos maridos, esta manhã, ao sair de casa, vos disseram alguma coisa sobre a forma como vinham vestidas? Será que as meninas, as jovens, será que a vossa mãe ou o vosso pai teceu algum comentário da forma como vocês vinham vestidas? Vamos a outro pensamento que ele continua, muito interessante. E diz, existe um absoluto constrangimento acerca da modéstia cristã no vestido. É difícil para se ouvir a respeito. E esteja certo que falar sobre isto é mais difícil ainda. Este é o motivo pelo qual este assunto é frequentemente ignorado em círculos cristãos. Todos fingem que não há ou que não há um problema. Não é o que se passa connosco aqui? Um dia foi um pastor e lhe falava sobre o problema das nossas irmãs agora também gostarem muito de pintar as unhas. E eu disse, pastor, precisamos de falar sobre o assunto. E ele disse, mas ando eu agora, porventura, com acetona para tirar o verniz das unhas das mãos ou as pinturas? Não, eu não quero que ele ande com o verniz, nem isso. Cumpra um dever, alertar, avisar. E então continua este senhor dizendo o seguinte, assim muitos cristãos estão cientes do problema, mas ninguém quer ser aquele a dizer algo. Ministros permanecem em silêncio e isto não é uma surpresa. Afinal, aqueles que falam são vistos como extremistas ou como quem tem algum tipo de problema pessoal. Confessamos que nós mesmos dificilmente falamos sobre modéstia cristã. Este senhor, pastor de uma igreja, confessa o mesmo problema. Tem dificuldade de falar sobre a modéstia, a forma como as nossas irmãs se devem vestir e vir à casa do Senhor. Mas eu perguntava o seguinte, será que este senhor pensa como nós ou ele leu alguma coisa dos nossos livros? Vamos passar um slide. Isto é do Espírito de Profecia. Os próprios pastores precisam ter ideias mais elevadas e revelar maior sensibilidade neste sentido. Isto agora já não é um pastor presbiteriano ou de outra igreja que está a falar. Isto é o Espírito de Deus que está a falar através de Helena White. Está a dizer que os pastores precisam ter ideias mais elevadas e revelar maior sensibilidade neste sentido. É um aspecto da obra que tem sido muito negligenciado por causa da sua irreverência na atitude, no traje e comportamento e sua falta de verdadeiro espírito de devoção. Deus muitas vezes tem afastado o seu rosto dos que se acham reunidos para o culto. Vamos passar outro. No entender de muitos, não há maior santidade na casa de Deus do que em qualquer outro sítio dos mais comuns. Essas pessoas não reconhecem que aí vêm encontrar-se com Deus e os santos anjos. Agora, para os líderes da igreja, qual é o resto do pensamento? Uma reforma radical a este respeito se faz mista na igreja de Avintes, porque é só a igreja de Avintes, não é? Sim ou não? Uma reforma em todas as igrejas, porque infelizmente o mal entra e entra em todas as igrejas. Seja em Portugal, seja em Espanha, seja na Alemanha, seja em qualquer lado for. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, a moda é uma deusa. E toda a crente e todo o crente que se dispõe a observar a moda e a andar na moda, que dá respeito aos princípios da modéstia cristã, estão a adorar uma deusa e não a Deus.
Porque a moda, grande parte das vezes, é para provocar a sensualidade. E as minhas queridas irmãs deviam pensar seriamente na forma de se vestir, na forma como vêm à casa de Deus. Não pensem que, quando vos dizem alguma coisa, será por questões de antipatia ou de extremismo. Então, a irmã White continua com o seguinte. Não está a passar já agora? Quando uma igreja for suscitada e deixada na ignorância destes pontos, ou desses pontos, o que aconteceu? O pastor negligenciou o seu dever e terá de dar contas a Deus das impressões que deixou prevalecer. Minhas irmãs, se hoje há este problema na nossa igreja, seja a nível de A20, seja a nível nacional e internacional, o problema está nos líderes da igreja, que consentem que tudo isto se agrave cada vez mais. E as nossas irmãs vêm à igreja como vão à praia, como vão a uma discoteca, como vão a um convívio de amigas, como vão a uma festa de anos, o lugar é comum, como li há pouco. E aqui na parte de baixo diz, a menos que aos crentes sejam colocadas ideias precisas acerca do culto verdadeiro e da verdadeira reverência para com Deus, prevalecerá entre eles a tendência para nivelar o sagrado e o comum. Eu vou à igreja tanto com os peitos ao léu, com as saias acima, ou os decotes nas costas ou na frente, não importa. Tudo vale, porque o lugar, afinal, é comum, não tem problema nenhum. Este é o drama da nossa igreja. Este é o problema da falta de reverência. Este é o problema de os crentes não prestarem a Deus um culto com qualidade, um culto com razão, porque os homens são afetados por aquilo que veem. Minhas queridas irmãs, vocês têm maridos e têm pais, e o Senhor vos responsabiliza por a forma como vêm à igreja. E quando uma reforma precisa de ser feita, isto quer dizer que nós nunca deveríamos permitir que uma irmã ou uma jovem viesse aqui a este lugar cantar, dirigir momentos de louvor, recolher ofertas ou fosse qual fosse o serviço, quando ela não vem com decência, com decoro e com simplicidade. Este lugar não é para exibição. Porque quando uma jovem vem cantar, se os seus vestidos são curtos, o seu cântico não vai ser apreciado. O que vai ser apreciado são as suas pernas. Ou se traz um decote maior, que vão ser apreciados, é os seus decotes. E o seu louvor que ela quer prestar a Deus, perde-se. E depois o motivo que vai ser lá fora não é do lindo cântico que a irmã A, B ou C cantou, mas é das roupas com que ela veio cantar à frente. Faz-se mister fazer uma reforma radical neste sentido. Se as irmãs querem vir exibir-se, exibir o seu corpo, que deviam ir em casa para os maridos, que o façam. Mas aqui na igreja, para serviço neste lugar, isso nunca devia ser permitido, porque está a influenciar a mente dos adoradores. Mais um pensamento. Vamos mudar o slide, se faz favor. Deve-se cuidar estreitamente de toda a questão do vestuário, seguindo à risca as prescrições bíblicas. A moda é uma deusa que impera no mundo e não raro se insinua na igreja. Desculpa. Que ninguém desonra a casa de Deus com efeitos ostensivos. Deus e os anjos estão ali presentes. O santo de Israel assim se manifestou por meio do seu apóstolo. Os enfeites delas não sejam no exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e que
que é precioso aos olhos de Deus. Eu ia fazer uma pergunta às irmãs. Eu sei que as irmãs, por influência do exterior, que nós vivemos no mundo, e somos muitas vezes influenciados e contagiados por aquilo que há no mundo. E assim como a moda entra tanto no vestuário, entra nos adornos, nos coloridos das pinturas, e na questão dos adornos, eu sei que uma ou outra irmã gosta de usar um cordãozinho, um fiozinho ou um colar. Isso é idolatria. Ponto assente. Isso é idolatria. No entanto, para as irmãs que gostam muito de usar alguma coisa no pescoço, o Senhor vos propõe a usar um colar precioso. E é este. Façam isso e vão ver como vão ser notadas. Como o vosso pescoço vai ser apreciado. Qual é o emblema que o Senhor quer? O colar, a volta, ou quisermos chamar, que o Senhor quer que tragam ao pescoço. Atas ao teu pescoço o quê? A benignidade e a fidelidade. Que aqueles que olham para ti, minha querida irmã, possam olhar para ti e ver fidelidade a Deus, fidelidade ao teu marido, fidelidade no teu emprego, fidelidade para com os teus amigos. Isto é o que o Senhor quer que nós exibamos no pescoço. Tudo que passa além disso é vaidade e é idolatria. Lembram-se quando Jacó foi a Betel, que o Senhor disse, vais a Betel, vais fazer ali um altar para te encontrares comigo. E lembram-se que Jacó disse à sua família, que vinha de um meio idólatra, disse, limpai-vos de todos os deuses e de tudo aquilo que trazem. Então diz-nos que tiraram os brincos, os colares, as pulseiras, os deuses, meteu tudo num saco e enterrou aquilo tudo. Quando o povo de Israel estava no deserto, o Senhor ordenou a Moisés, manda arrancar essas arcadas, essas coisas que eu sei que é que hei de fazer a essas mulheres. Porquê? A influência do Egito, a influência de Babilónia, a influência da idolatria. Minhas queridas irmãs, tudo o que sai da simplicidade é idolatria. E se querem exibir algum fio de ouro ou de prata ou bijutaria qualquer, isso é idolatria. Pensem como quiser, mas isto é o que o Senhor tem para vos dizer. Um outro aspecto muito importante. Agora está na moda. As minhas irmãs gostam muito de sapatos de salto alto e às vezes quanto mais alto, parece ser mais elegante. Minhas queridas irmãs, sabem porque é que foi inventado estes saltos bastante elevados? Leiam o texto. Vejam porque é que foi feito isso. Diz-nos que na década de 50 nasceu um modelo que seria eternizado como símbolo de quê? Símbolo de quê? Queridas irmãs, querem contribuir para isto? Quando vocês usam os saltos altos porque, enfim, querem... Sabem quem inventou o salto alto, o chamado salto Luís XV? Foi precisamente Luís XV, que ele era baixo, ele tinha 1,60 m mais ou menos, e então pediu a um sapateiro para lhe fazer um saltinho mais alto, porque ele queria mostrar-se um pouco mais alto. Mas a partir daí veio a moda para as senhoras. E então nos diz que tudo isto tem um objetivo, a sensualidade. Então o profeta Isaías nos fala das filhas de Sião. Porque, minhas queridas irmãs, quando vocês calçam os sapatos destes, sabem perfeitamente que não são saudáveis e que o vosso caminhar é um caminhar sensual, mesmo que não queiram. E quando caminham aqui pela coxia ou que vêm dirigir os momentos de louvor ou vão tirar a oferta, aquele trico-trico dos saltos chama a atenção. Queridos irmãos, queridas irmãs, vejam qual é o objetivo da moda.
sensualidade, provocar a sensualidade nos homens. Sabem que o objetivo da moda é essa, é dirigida por um espírito maligno para provocar essa situação. Um outro aspecto que agora se vê muito, eu gostaria que passassem o slide. Minhas queridas irmãs, eu sei que fica bonito, umas unhas mais ou menos coloridas, fica bonito, mas não é. Já imaginaram se uma bebé, uma menina, nascesse com umas unhas assim? Como é que a mamã ia ficar? Será que Deus foi imperfeito? Que agora as senhoras tenham que inventar uma forma de aperfeiçoar aquilo que Deus não aperfeiçoou? Que pena. Que pena que as nossas irmãs tenham enveredado também para o mundo da moda, da sensualidade, daquilo que Deus não aprova. Com tudo isto, quero-vos dizer o seguinte. Vamos para... Você sabia que a moda é o mesmo que simplicidade e descrição? Vamos passar? Peço à cabine atenção. Os nossos irmãos da cabine, por favor. Estão distraídos também com alguma coisa. Queridas irmãs, que o mesmo modo as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Vamos mais um slide, por favor. Vamos passar outro. Sabem, queridos irmãos, que há só duas igrejas. E assim como elas são distintas na fé, na doutrina, também o serão na forma de vestir. Vamos passar outro slide. Estamos já a terminar. Minhas queridas irmãs, este é o ponto da situação. A modéstia é um muro de proteção. Proteção para as meninas, para as irmãs, proteção para os homens. Este é o que o Senhor pretende que de nós possa exercitar. Vou ler o último pensamento. Queria que me passassem à frente o último pensamento. É um apelo que a irmã White faz a cada irmã esta manhã. Minhas irmãs, evitai até a aparência do mal, nesta época dissoluta, exalando corrupção, não estáis seguras, a não ser que estejais em guarda. A virtude e a modéstia são raras. Apelo para vós, como seguidoras de Cristo, e porque fazeis uma exaltada profissão de fé, que abrigueis a joia de incalculável preço, a modéstia, que é a salvaguarda da virtude. E o apóstolo João registra as palavras de Jesus, com isto termino, que diz, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, minhas queridas irmãs, que há pontos que as irmãs desconheciam. No entanto, a partir de hoje, ficam a conhecer o que o Espírito de Profecia diz, o que o mundo lá fora pensa,
e que ao virem à casa do Senhor, a partir de hoje, tomem uma decisão para que o Senhor vos ajude a buscar um traje para vir à casa do Senhor. E que vocês, ao entrarem na igreja, não seja chamada a atenção para alguma parte despida do vosso corpo, mas para o vosso rosto sorridente e feliz, porque senta Jesus no vosso coração. Amém.